Eita, atenção, o que é venda? Venda é um processo racional, tá? Processo externo, onde você vai lidar com pessoas, com negócios, com serviços, e você precisa estar racional. Tudo é intencional. A venda é intencional. O que é intencional? Você está ali dentro da padaria, vai comprar um pão, encontrou uma pessoa com quem você interessa de fazer negócio. A partir dali, começa então você jogar os seus gatilhos mentais, você usar a PNL, o poder da PNL, a programação neurolinguística, para você amanhã ou depois estar sentado diante dessa pessoa, falando sobre o seu serviço, falando sobre o seu produto, falando sobre as suas ideias. Então é intencional o jeito de você olhar, o jeito de você falar. Se você chama de senhor, chama de senhora, não que eu queira dizer que você está manipulando as pessoas, isso não é manipulação, isso é PNL. Eu ainda vou falar aqui em um desses vídeos aqui, a diferença de persuasão, né, e manipulação. São duas coisas totalmente diferentes. Mas o que você vai saber agora é como você vai reagir diante do seu cliente de forma racional. E para isso eu trouxe um tema que eu mesmo tive dúvidas durante a minha vida inteira praticamente. Qual a diferença de emoção e sentimento? O que é uma emoção? O que é um sentimento? Você sabe me definir a diferença desses dois termos? Pois é, eu até um tempo desse atrás não sabia. Para você entender melhor quem sou eu e dar mais créditos à nossa conversa, porque a partir de agora nós estamos conectados, porque eu vou gravar vários vídeos para você falando sobre PNL, programação neurolinguística, falando sobre gatilhos mentais, falando sobre temas relacionados à venda, mas não de forma superficial, tá? Eu entro realmente no ser humano para fazer você entender, ou nas ações, reações, atitudes do ser humano, para fazer você entender melhor como conduzir um processo de vendas. Tá legal? Quem sou eu? Um vídeo ou dois vídeos acima desse aqui, você vai ver uma breve apresentação de 2 ou 2 minutos e meio, mais ou menos, de quem sou eu. Tá? A partir daí você faz as suas análises, vai no meu Instagram, já me segue lá, não é? Para quê? Para que a gente continue conectados. Então vamos entrar no tema. Emoção e sentimento. O que isso tem a ver com vendas? Porque se você não souber conduzir, veja bem o que eu falei, não controlar, que emoções não se controla, se conduz. Se você não conseguir conduzir isso de uma forma racional, você pode se perder no meio do processo e sair daquele negócio, daquela apresentação, como Alice no País das Maravilhas, sem saber de onde veio e sem saber para onde vai. Para a apresentação de um TCC, para você fazer a apresentação de uma ideia em grupo, na sua empresa, para você fazer a apresentação em público de alguma maneira, para você apresentar a sua ideia, seu serviço, seu produto, já aconteceu de você ficar ansioso, de você ficar ansiosa, e de você sentir que aquela apresentação prejudicou o seu negócio? Talvez você não perceba, mas a falta de apresentação do seu negócio pode estar atrapalhando você chegar mais longe. Qual que é a falta de apresentação? É você não falar para as pessoas, não falar de forma racional, você não aproveitar o network. O que é o network? Network é aquele encontro que nós temos com pessoas em que a gente tem a oportunidade de falar do nosso produto, serviço, das nossas ideias. Só que nesse momento, muitas vezes, nós não aproveitamos esse tempo. Por quê? Porque nós temos medo, porque nós ficamos ansiosos, porque nós não conseguimos transmitir as nossas ideias. Por isso, eu vou falar para você à luz da ciência, da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano, o que é uma emoção e o que é um sentimento. Essa dúvida, ela me impactou durante toda a vida. E agora eu vou dividir esse conhecimento com você, trazendo para as vendas, trazendo para o fechamento, trazendo para o seu negócio. Né? Quer controlar o mundo? Controle a si próprio primeiro. Tá legal? Controle primeiro você.
Bom, o que é uma emoção, afinal de contas? Vamos supor que você está vindo do trabalho naquele dia quente, tranquilo, onde você fala com as pessoas no meio da rua, você bate papo com um, você bate papo com outro, quando de repente você entra na sua rua e você se depara com um pitbull. Pitbull, boca aberta, babando. Ele vai te atacar. É evidente que ele vai te atacar. Nesse momento, quando você olha para o pitbull, você vê aqueles olhos vermelhos e cheios de raiva. O seu corpo, ele passa a ser orquestrado de uma forma diferente pelo seu cérebro. Ok? O seu cérebro passa a criar vários comandos para o seu corpo, para te proteger. E é bom você entender que essa emoção, quando ela está à flor da pele, você precisa apresentar um produto, serviço, ou você está diante de uma circunstância dessa, é para te proteger. Nesse momento, há uma dilatação das pupilas, a boca seca, o estômago para de peristaltar e a bexiga, se estiver cheia, você solta. É onde nasceu aquela expressão, fulano está um cagaço. Não é verdade? Está na frente do público, está um cagaço, não consegue falar direito, gaguejou. Não é? Então, nesse momento, essa emoção é um forte impacto emocional que o seu cérebro vai passar a entregar vários comandos para o seu corpo. Ok? E aí as reações físicas serão bem diferentes. Nesse momento também você empalidece. Você vê que a pessoa ela está visivelmente pálida. É onde algumas pessoas dizem também, fulano amarelou, a mão sua. E as batidas do coração passam a ficar mais fortes. Bom, então, se você entendeu o que eu tô te falando até agora, você entendeu o que é uma emoção. Essa emoção, todas essas ações, elas podem acontecer em menos de meio segundo. Em menos de meio segundo. Parece que passou uma eternidade, mas é assim que acontece. Se você conseguir conduzir essa emoção de uma forma racional, você vai ter um resultado diferente. Lógico que o pitbull chegou ali na sua frente, você não vai calcular, ele é grande, tem mais ou menos 80 quilos, ele vai correr tantos quilômetros, eu vou correr mais do que ele. Isso não vai acontecer. Mas se você for uma pessoa mais equilibrada, você vai ter ações mais equilibradas. E aquelas reações fisiológicas comandadas pelo seu cérebro, elas podem te salvar ao gritar, ao correr, para não ser atacado por aquele pitbull. Agora vamos trazer isso para as vendas. Você está diante do cliente, vai apresentar ideias, serviços, produtos, vai apresentar o seu TCC, você vai apresentar as pessoas da sua empresa no final de ano e você fica nervoso, você fica nervosa, você fica ansioso, você fica ansiosa, chega a dar náuseas. Pois é, isso acontece por quê? Porque você não tem primeiro, porque você não tem uma preparação. E se você está muito preparado, muito preparada, você não está consciente do que você está fazendo. Aí você chega na frente do público, diante do público, numa oportunidade em que seu chefe está te olhando, está te observando, na oportunidade de você fazer um pitch de vendas, vender as suas ideias, falar quem é você, você entra, começa a falar e termina sem nem você saber o que falou. Você é convidado pelo cliente para você apresentar o seu produto, o serviço. Quando você chega diante do seu cliente, você não sabe nem por onde você começou, por onde você terminou. Sabe, T. Hever, no livro Os Segredos da Mente Milionária, diz o seguinte, que o invisível é que cria o visível. O que é o invisível? É aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você não consegue ver. O que é visível? São as realizações que você cria, o dinheiro que você ganha, a casa que você compra, o carro que você adquire. Então vamos trabalhar no invisível, que são as suas emoções. E mais do que isso, dizer qual que é a diferença de emoção e sentimento. E mais do que isso, se você souber utilizar essas emoções e esse sentimento ao seu favor, onde é que você pode chegar e o que você pode realizar na sua vida, tá bom? A emoção, então, você sabe que é isso, são os fortes impactos emocionais que nos acometem diante dos fatos,
diante das coisas, diante do cliente, diante das pessoas. Então você já sabe que essa é uma reação fisiológica natural com o comando do seu cérebro. Agora, como fazer para me tornar uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais consciente? É trazer a emoção para o nível do sentimento. Nem o que é o sentimento? É o nível maior da emoção. Emoção, você não tem consciência do que você está falando, do que você está fazendo. Você está falando pelos cotovelos, né, com o cliente, na frente do público. E o sentimento é quando você tem consciência do que você está falando. É onde entra a PNL, Programação Neurolinguística, é onde entram os gatilhos mentais. E isso pode acontecer dentro de 1 minuto, porque há vendas que se inicia e com 1 minuto ela termina fechada ou não. Há vendas que inicia com 1 dia e termina com 1 ano, que é o caso, por exemplo, de um carro, de uma casa. O camarada compra um carro agora, eu não falei que tudo tem que ser intencional. Ele compra um carro agora, no que vem ele não vai trocar o carro. E de forma intencional você vai fazer a pós-venda. Eu vou falar sobre pré-venda e pós-venda em um outro vídeo. Tá ok? E tudo é intencional. Do começo do primeiro contato até o fechamento precisa ser consciente. E o sentimento é isso. É um grau a mais da emoção. O que significa que você não vai deixar de estar emocionado, você não vai deixar de estar emocionada para fazer a sua apresentação. Quando, independente do equilíbrio que você tiver, a sua mão vai suar, o seu coração vai bater mais forte, sabe? O seu organismo vai peristaltar normalmente e as pupilas vão se dilatar normalmente. Só que você vai ter um equilíbrio. O sentimento é quando você está acometida por essa emoção e você sabe exatamente o que você está falando. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe exatamente para onde você vai. É onde entram as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Nem o que são PPS? É isso. É quando você faz a pergunta para o cliente, ele te dá a resposta do que você quer e você vai conduzindo o processo de vendas. Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Aí você pode utilizar os gatilhos mentais. Ney, quais são as dicas que você me dá? Respira. Cheira as flores. E sopra as velas. Respira dentro do carro. Respira antes de chegar no cliente. Chega até o cliente. Conscientemente do que você vai falar, baseado no que você estudou. Você precisa ter estudado. Você precisa conhecer o cliente. Você precisa até aí conhecer o seu produto. Porque nada vai cair de paraquedas para você. Ninguém é ingênuo e vai comprar de você porque simplesmente você ficou nervosinho, você ficou nervosinha. Isso não vai acontecer. Ok? Então você respira. Ao respirar, você entra em algo que o cliente gosta de falar. Ele gosta de falar de futebol, você fala de futebol. Ele gosta de falar de política, você fala de política. De repente você descobriu que a esposa dele está grávida. De repente você descobriu que o esposo da mulher foi para o exterior. E você entra naquilo e deixa o cliente falar. Aquilo eu chamo de quebra-gelo. Quebra-gelo. E aí você começa a ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Dentro do que você está ouvindo, você vai fazendo perguntas conduzindo para aquilo que você quer. Sabe? E aí você vai fazendo perguntas, você vai estimulando o cliente a dar respostas para você. Dentro daquelas respostas, ele vai começando a mostrar a vulnerabilidade dele. E mais do que isso, ele vai começando a ter confiança em você. Isso se chama rapport. Quando o cliente, no coaching, nós chamamos de rapport. Quando o cliente se identifica com você. Sabe, você passa a modelar o cliente. Modelagem não é você copiar o cliente, mas é você entender o que ele está falando e estimulá-lo a falar mais ainda e criar perguntas para que ele te dê respostas. A partir daí criou-se essa identificação. Você já conhece primeiro, então vamos lá. Você conhece o seu produto ou serviço e conhece o cliente. Você respirou, você criou um clima
com um cliente, onde vocês sorriram, ele ficou à vontade, te ofereceu um café, você tomou. Depois, então, de forma inconscientemente para ele, você entra no processo de vendas falando do seu serviço, do seu produto. Eu falei que aqui no meu canal eu entro nas entranhas. É o invisível que cria o visível. Amigo, amiga, quando você sai daquele processo, mesmo se você vendeu ou se você não vendeu, você sai consciente do que aconteceu, preparado, preparada para o seu próximo encontro, porque vai haver um próximo encontro. E se houver um próximo encontro, a sua possibilidade cresceu e cresceu muito. Você entendeu a diferença de emoção e sentimento? Sabe, o sentimento é aquilo que você tem, que você sente, mas que você conduz de forma racional. A emoção vai continuar à flor da pele, mas o oxigênio para o seu cérebro está sendo lançado através da consciência que você tem do negócio que você está fazendo, com a pessoa que você está falando. Eu vou falar só sobre PNL, Programação Neurolinguística e Gatilhos Mentais. Eu vou preparar você aqui no meu canal, preparar você para que você consiga criar, fazer o invisível se tornar visível na sua vida. Você quer isso? Então, se você quer, faz o seguinte, dá um likezinho para mim, ou dá um dislike também, nem não gostei dessa conversa, faz alguma coisa, reage, tá legal? Se inscreve aqui no meu canal, toque esse sininho de vaca para que você receba as outras notificações. E a gente agora está grudado, a gente está colado, a gente está misturado. Nós estamos mesclados um com o outro. Para quê? Para que a gente consiga realizar mais vendas, mais negócios aqui no meu canal. É a venda à luz da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano. É o invisível que cria o visível. Forte abraço para você, sucesso. E a gente se vê, irmão, irmã, no próximo vídeo. Fique ligado, porque eu tenho muito mais para você.